Olá, pessoal. Eu sou Demilson. Todos os crentes no Senhor confiam na promessa do Senhor Jesus. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Muitas pessoas, com base nas palavras do Senhor, esperam que o Senhor venha e as arrebate para o reino dos céus. Elas acreditam que a promessa do Senhor não falhará e que, quando vier, Ele certamente arrebatará as pessoas diretamente para o céu. Se as pessoas ainda estão na terra e não foram arrebatadas, elas acham que isso prova que o Senhor não retornou. Essa visão está correta? Depois da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, Ele foi, de fato, preparar um lugar para nós. Mas você sabe como Ele preparou esse lugar? Você sabe que obra deveria ser feita ao prepará-lo? Você tem certeza de que o Senhor preparou foi para entrarmos vivos no céu? Ou foi para entrarmos no reino espiritual após a morte? No mundo religioso, muitas pessoas estão esperando que o Senhor as arrebate para o reino dos céus. Mas será que elas já pensaram sobre onde exatamente fica o reino dos céus? Para onde são arrebatados aqueles que acolheram o Senhor? Alguns dizem, claro, elas são arrebatadas para os ares, para encontrar o Senhor. Mas será que é realmente assim? Como as pessoas podem viver nas nuvens? Uma pessoa de carne pode viver depois de ser arrebatada para as nuvens? Outros dizem, elas são arrebatadas para o céu. O que são o céu e o âmbito espiritual? São o lugar ao qual as pessoas vão depois que morrem. Nosso corpo físico não pode entrar diretamente no âmbito espiritual. Só depois da morte podemos entrar ali. O Senhor profetizou seu retorno para que o recebêssemos enquanto estamos vivos. Morrer e retornar ao âmbito espiritual não pode ser chamado de receber o Senhor. Então, acreditar que entrar no reino dos céus significa ser arrebatado para as nuvens? Não é apenas noção e imaginação do homem? Isso é simplesmente irrealista. Se a nossa compreensão das profecias do Senhor for distorcida, aguardar o retorno do Senhor pode ser um esforço desperdiçado, apenas uma espera em vão. Então, o lugar que o Senhor preparou para nós é no céu ou na terra? Vamos ver o que diz a oração do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Além disso, o livro do Apocalipse profetiza: E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essas profecias mencionam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. A santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E o tabernáculo de Deus está com os homens. Isso se refere ao reino de Cristo sendo realizado na terra.
Deus estabelecerá seu reino na terra. O Senhor Jesus nos pede para orar para que o reino de Deus venha à terra, para que a sua vontade seja feita na terra. Ele nunca disse que o reino de Deus seria estabelecido no céu. E muito menos nos pediu para esperar que um dia fôssemos arrebatados para os ares. Pensem nisso, todos vocês. Não é esse o caso? Então, se estamos sempre esperando ser arrebatados para os ares, para entrar no reino de Deus, isso não está desalinhado com as palavras do Senhor e suas intenções? Os reinos da terra se tornarão o reino de Deus. O Senhor vem para realizar sua obra na terra nos últimos dias. Portanto, o reino dos céus é na terra. Onde o Senhor está, ali está o reino dos céus. O reino dos céus será, por fim, realizado na terra. Então, o que significa o fato de o Senhor ter ido preparar um lugar para nós? Principalmente, Ele preparou famílias de nascimento para o povo escolhido de Deus na terra. Circunstâncias adequadas e a chance de eles receberem o Senhor e participarem do banquete. Assim, o lugar onde o povo escolhido de Deus nasce e as circunstâncias em que aceita sua obra foram todos predestinados por Ele. Então, o que o Senhor quis dizer com "para que onde eu estiver, Estejais vós também"? Agora, Deus se tornou o Filho do homem e veio à terra. Portanto, como povo escolhido de Deus, nós também nascemos nos últimos dias e viemos à terra para aceitar a obra e a salvação de Deus. É isso que o Senhor quis dizer ao preparar um lugar para nós. O Senhor retornou nos últimos dias, mas apenas alguns do mundo religioso ouviram a voz de Deus e se voltaram para Ele, aceitando Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas foram arrebatadas. Deus agora se tornou carne como Filho do homem, expressando a verdade para realizar a obra de julgamento. Quando ouvimos a voz de Deus, recebemos o Senhor e somos arrebatados para diante do seu trono. Isso é verdadeiramente ser arrebatado. Quando a igreja é arrebatada, isso não significa que todos os crentes são arrebatados, mas sim que as virgens sábias que ouvem a voz de Deus e recebem o Senhor são arrebatadas. Então, que obra Deus realiza depois que as pessoas são arrebatadas? Isso é o que a Bíblia profetiza. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso é Deus Todo-Poderoso expressando a verdade para realizar a obra de julgamento. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. A obra de julgamento dos últimos dias, realizada por Deus Todo-Poderoso, visa estabelecer o reino de Cristo na terra. Antes que as grandes catástrofes comecem, Deus fará um grupo de vencedores. Esse grupo de vencedores será os pilares do reino de Deus. São eles que reinarão como reis com Deus no reino de Cristo. Aqueles que forem aperfeiçoados por Deus durante as catástrofes serão o povo do seu reino. Todos aqueles que se recusam constantemente a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias serão revelados e eliminados por Deus e não terão parte no reino de Cristo. Hoje, Deus Todo-Poderoso já fez um grupo de vencedores na China. Esses vencedores
estão dando testemunho de Deus em todo o mundo, propagando e espalhando o evangelho do seu reino. Agora é o momento crucial em que Deus está aperfeiçoando seu povo de todas as nações em meio às catástrofes. Todos os que aceitam a obra de Deus dos últimos dias seguiram os passos do Cordeiro e foram arrebatados para diante de Deus. O povo escolhido de Deus come e bebe suas palavras, experienciou seu julgamento e castigo, e seus caracteres corruptos foram purificados e transformados. Todos eles deram testemunhos verdadeiros. Deus já ganhou um grupo de vencedores. Quando a obra de Deus estiver concluída e chegarem as grandes catástrofes dos últimos 3 anos e meio, este reino, que pertence a Satanás, será totalmente destruído com estrondo. Todas as forças malignas que resistem a Deus também serão destruídas, e o reino de Cristo será, então, completamente realizado na terra. Nesse momento, aqueles que tiverem sido salvos entrarão no reino com Deus e desfrutarão de descanso juntos. Isso cumprirá as palavras de Deus Todo-Poderoso. Enquanto minhas palavras se completam, o reino é gradualmente formado na terra e o homem retorna gradualmente à normalidade. E, portanto, está estabelecido na terra o reino em meu coração. No reino, todo o povo de Deus recupera a vida do homem normal. Foi-se o inverno gelado, substituído por um mundo de cidades de primavera, onde a primavera dura o ano todo. As pessoas já não são expostas à frieza do mundo do homem e já não suportam gélida desolação do mundo do homem. As pessoas não lutam umas com as outras. Os países não entram em guerra uns contra os outros. Já não há a carnificina e o sangue que flui da carnificina. Todas as terras estão cheias de alegria e todos os lugares estão repletos de calor entre os homens. Caminho por todo o mundo. Eu desfruto do alto do meu trono e vivo entre as estrelas. Os anjos me oferecem novas músicas e novas danças. Suas próprias fragilidades já não fazem com que lágrimas escorram em seu rosto. Já não ouço diante de mim o som dos anjos chorando, e ninguém mais confia seus problemas a mim. Hoje, todos vocês vivem diante de mim. Amanhã, todos vocês vão existir em meu reino. Não é essa a maior bênção que eu concedo ao homem?